vamos estudar gráficos de mudança de estado físico. Os gráficos são muito importantes, eles são uma forma fácil da gente entender, às vezes, coisas bem complicadas. Esse gráfico ficou famoso no começo da pandemia, lá pelo início de março, mostrando o que aconteceria se nós não fizéssemos nada para evitar o alastramento do vírus ou se nós fizéssemos algumas coisas. A primeira curva que aparece aqui é a curva que seria se nós não tivéssemos nenhuma medida de controle, se deixássemos o vírus, o Covid-19, se alastrar de qualquer maneira. Toda essa parte de cima da curva seriam número de pessoas que não conseguiriam atendimento no serviço de saúde. Se por acaso nós conseguíssemos isolamento social, lavar as mãos, usar máscara, nós conseguiríamos achatar a curva, que é o segundo gráfico que aparece ali, essa curva em azul. Vejam que neste caso o serviço de saúde conseguiria dar conta das pessoas que ficam pior, que precisam de internação. Esse outro gráfico é o gráfico atual, é a situação do Rio Grande do Sul, agora no dia 18 de agosto, em que mostra qual a porcentagem de óbitos, de pessoas recuperadas e de pessoas em recuperação. Vejam que esse tipo de gráfico é muito fácil de interpretar, é chamado de gráfico de pizza. Vejam que o número de óbitos é 3%, as pessoas em recuperação no momento 7% e que 90% já estão recuperados. Muito bem, vamos então ao gráfico de mudança de estado. Esse gráfico nós vamos relacionar uma variação de temperatura com o passar do tempo, ou nós vamos relacionar uma variação de temperatura com o calor recebido. Nós vamos analisar o que aconteceria com alguns cubos de gelo se nós fizéssemos isso, se nós relacionássemos temperatura com o passar do tempo. No eixo vertical nós colocamos a temperatura. Vamos imaginar que a gente vai tirar lá do freezer o gelo a menos 20 graus Celsius. E aí colocamos aqui no eixo vertical a temperatura que vai de menos 20 até 120, de 20 em 20 graus Celsius. No eixo horizontal, colocamos a grandeza tempo em minutos. Vamos imaginar que essa nossa experiência vai durar 1 hora, 60 minutos. Então a gente tem ali o tempo de 10 em 10 minutos, até 60 minutos, 1 hora. Então vamos lá. Pegamos os cubos de gelo no freezer, eles estão completamente congelados, água congelada, água no estado sólido, a menos 20 graus Celsius. Se nós deixarmos ele pegando calor, normalmente no ambiente, a temperatura vai subir de menos 20 até 0 grau. Vamos supor que isso leve 10 minutos. O gelo levou 10 minutos para atingir 0 graus Celsius. Agora nós temos gelo derretendo, porque ele está a 0 graus Celsius no nível do mar, numa cidade bem próxima do nível do mar, como Porto Alegre. Aí o gelo começa a derreter. Enquanto está ocorrendo essa mudança de estado físico, enquanto está ocorrendo a fusão do gelo, observa que o tempo vai passando, 10 minutos, 20 minutos, 25 minutos, e a temperatura continua 0 graus Celsius. Isso fica claro no gráfico, formando essa reta horizontal, que a gente chama de patamar. Finalmente, nós temos água, o gelo derreteu todinho, e agora a água está recebendo o calor do meio ambiente, está aumentando a sua temperatura. Colocamos essa água numa chaleira e levamos para o fogo. Ela continua recebendo calor, a temperatura continua aumentando. Vamos ver como é que isso aparece no gráfico. Aí está. A temperatura sobe pelos próximos minutos, até 40 minutos. A temperatura da água vai subindo de 0 grau até 100 graus Celsius. Para facilitar, a gente colocou uma reta, mas é claro que isso não é uma reta. Ela forma curvas, enquanto está no meio ambiente. É uma variação de temperatura pequena. Depois colocamos no fogo, a temperatura fica mais alta, mais rapidamente, etc. De qualquer forma, quando chega a 100 graus Celsius,
começa a haver nova mudança de estado físico. E aí a água entra em ebulição. Observa o vapor da água saindo do bico da chaleira. Durante essa mudança de estado físico, durante a ebulição, não vai haver mudança de temperatura. No gráfico aparece dessa forma, um novo patamar, um novo momento em que a reta fica horizontal. Veja que o tempo vai passando de 40 até quase 60 minutos, até 55 minutos, e a temperatura não muda. A água continua recebendo calor, mas a temperatura não muda. Por quê? Porque esse calor está sendo usado para mudança de estado físico, para a água vaporizar. Quando toda a água vaporizou, assim, quando a gente já tem bastante vapor d'água, esse vapor d'água sim pode aumentar de temperatura. Vejam que no nível do mar, a temperatura de ebulição da água, a água chega só até 100 graus Celsius, não aumenta de 100 graus Celsius. Mas o vapor não. O vapor pode atingir valores muito elevados de temperatura. Por isso que queimadura com vapor é tão grave. Por isso quando a gente se queima com vapor da chaleira, é uma queimadura forte, grande, grave. Aí está. A água agora, na forma de vapor, vai começar a aumentar de temperatura. E pode aumentar para 120, a temperatura que for possível. Vamos resumir isso então. Inicialmente nós temos água no estado sólido, ali embaixo, de menos 20 até 0 grau. Depois nós temos o primeiro patamar, que é a fusão. Depois nós temos água líquida, recebendo calor, aumentando de temperatura. Depois temos a vaporização. Novamente, sempre que ocorre uma mudança de estado físico para uma substância pura, como a água, nós vamos ter patamares, nós vamos ter esses lugares em que a reta fica horizontal. E finalmente, vapor d'água. O vapor d'água, sim, aumenta de temperatura. Essa fotografia de um geyser, ou geyser, que fica no norte do Chile, uma região muito bonita. E este fica ao sul da Bolívia, também é uma região muito bonita, com muitos geysers. Muito bem, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo e que tenham aprendido mais alguma coisinha sobre gráficos de mudança de estado físico.